meus amigos, uma boa tarde a todos vocês, nesse lindo e quentíssimo dia na cidade santa de Jerusalém. Nós estamos num lugar muito especial, meus amigos, o coração do mundo. Estamos a poucos metros da entrada do Kotel Maravi, e esse som que vocês ouvem são de grupos saindo para celebração de Bar Mitzvah, Bat Mitzvah no Kotel. Portanto, nós vamos ter esse som ambiente, como todos os vídeos, ou quase todos que eu faço, são ao ar livre. Então nós captamos o som da rua, o que cria uma atmosfera agradável para todos nós. E hoje eu tenho um convidado muito especial para compartilhar comigo a grande tarefa de difundir a sabedoria da Torá, a imensa sabedoria judaica, meu amigo Rabino Meir Kaminsky, que estuda comigo no Kollel Brasil, Jerusalém, já há muitos anos. Vocês sabem que em toda a diáspora o povo judeu vai fazer a leitura da Parashá Korach, mas aqui em Israel não. Aqui nós temos uma Parashá adiante, a Parashá Hukat. Nessa tarde, eu vou dividir essa tarefa com o Rabino Meir. Ele vai falar, vai fazer suas considerações sobre a Parashá Korach e eu sobre a Parashá Hukat. E dessa forma, nós nos dirigimos a todos os judeus do mundo, da diáspora e também aqui de Israel, compartilhando um pequeno fragmento da imensa sabedoria da Torá Kedushá. Me permitam começar na porção desta semana, na Torá Parashá Hukat. Existe na narrativa da Torá um breve relato. Mas que relato é esse, Átila? Um relato que nos fala da guerra travada pelo rei de Arad, que era localizado no sul de Israel e que marca o início da guerra de conquista de Israel sobre a terra de Canaã. Inclusive, esse rei é mencionado na Torá e o reinado como o reinado cananita, mas de fato ele não era cananita. E a Torá então descreve a guerra travada entre o reino de Arad e o povo de Israel. Mas Átila, por que a Torá menciona o rei de Arad como cananeu se ele não era cananita? Porque, como eles sabiam que a força do povo judeu se dá sobretudo na nossa capacidade espiritual de invocar a proteção do Criador, vocês sabem, eu já ensinei muitas vezes, a força do povo judeu está na boca, e nós oramos a Kadosh Baruch Hu, seja para tomar água, seja para entrar na guerra. Nós não fazemos nada sem uma bênção dos céus. E os amalequitas, porque era disso que se tratava, na verdade eles eram Amaleque, sabiam que não poderiam nos vencer. E acreditavam que falando as línguas cananitas nos confundiriam, fazendo com que nós acreditássemos que se tratava de uma das mais das 30 nações cananitas e que quando rezássemos a Hashem, pedíssemos uma bênção para derrotar os cananitas e não os amalequitas. É óbvio que esse estratagema não teve êxito e o nosso povo foi amplamente vitorioso e destruiu Amaleque, porque esta é uma mitzvah da Torá. Kadosh Baruch Hu jamais poderia, como Senhor dos Exércitos, se afastar do nosso povo nesse momento, em que estávamos diante do nosso maior e imemorial inimigo, Amaleque. Vejam, meus amigos, o rei de Amaleque sabia que era muito difícil derrotar Israel, mas enquanto nós caminhávamos pelo deserto e não representávamos uma ameaça aos amalequitas, assim como as nações cananitas, nós não despertávamos completamente ainda o medo no coração dessas nações, mas quando nós nos aproximamos das áreas urbanas de suas cidades, aí sim, o medo tomou conta do coração do rei de Arad. Ele percebeu que não tinha muitas opções, mas ele tinha uma opção, porque apesar de Kadosh Baruch Hu ter dado a ordem ao nosso povo de destruir as nações cananitas, ele também nos orientou a permitir que esses povos saíssem em paz, livremente da terra de Canaã. E todos aqueles cananitas que saíram da terra de Israel de fato sobreviveram. Mas os amalequitas não tinham nenhuma intenção de deixar as suas terras e eles não temiam, não temeram Israel quando nós iniciamos o êxodo do Egito, quando eles nos atacaram, e agora mesmo eles não temiam. Por quê? Porque o rei de Arad achava que tinha uma vantagem estratégica. Ele achava que poderia vencer. Mas Átila, como assim poderia vencer? Vejam, meus amigos, é importante compreender todas as dimensões que envolvem esse conflito. Quando Israel venceu as 6 nações árabes na sua guerra de independência,
em 1948, nós tínhamos menos de 100 mil soldados. O Estado de Israel era ainda uma nação incipiente. Mas no deserto, nós tínhamos 600 mil soldados, todo judeu em idade militar, entre 20 anos de idade e 60, lutava no exército de Israel. E a verdade é que ainda hoje, poucas nações modernas possuem um exército com um efetivo de 600 mil soldados. Portanto, lutar contra Israel era um suicídio. Mesmo os gigantes não tinham condições de enfrentar Israel, mas o rei Amalequita achava que tinha uma vantagem a seu favor. E quem nos ensina isso é o Rabino Shimon Bar Yochai, de abençoada memória. Ele nos ensina que com a morte de Aron, e esse era o trunfo que os amalequitas acreditavam ter, eles haviam ouvido falar da morte do sumo sacerdote, do Kohen Gadol, de Aron na Kohen. Eles achavam que com a morte de Aron nós estaríamos divididos, fragilizados. Por quê? Sobretudo porque quando Aron morreu no Monte Ararat, deixando o nosso povo, entregando a sua alma a Kadosh Baruch Hu e voltando aos mundos espirituais para viver com os tzadikim, com os justos do nosso povo, nós perdemos o nosso grande vigia. É verdade que nós tínhamos um exército poderoso e a proteção de Hashem, mas essa proteção se expressava através do grande vigia. E você, curioso aí do outro lado da câmera, vai me perguntar quais eram os grandes vigias do povo judeu. As colunas de nuvem, meus amigos, as nuvens de glória. A Torá nos diz que elas guerreavam por nós. Mas, Átila, as colunas não tinham a responsabilidade apenas de aplanar o terreno, retirando do nosso caminho, do caminho do acampamento de Israel, os escorpiões, as cobras, fazendo com que nós literalmente andássemos pelo deserto como se estivéssemos sendo guiados, conduzidos por Akadosh Baruch Hu nas asas da águia. Sim, as nuvens de glória tinham essa finalidade, mas elas também impediam qualquer tipo de ataque das nações inimigas contra Israel. Então, nesse sentido, elas eram uma defesa extraordinária, formidável do nosso povo. Até porque elas aplanavam, inclusive, as montanhas, para que nós não tivéssemos que subir ao longo dos 40 anos qualquer montanha. De tal modo que nesses 38 anos que vagamos pelo deserto, só restaram 3 montanhas no nosso caminho. O Monte Sinai, onde nos foi entregue a Torá, o Monte Nevó, onde faleceu Moshe Rabbeinu, e agora o Monte Ararat, que foi o local onde Aron entregou sua alma ao Criador. É importante dizer que Miriam, Aron e Moshe, os 3 irmãos, morreram com um beijo da Shekhinah. Justos, quando morrem, deixam esse mundo como se nós tirássemos um pequeno cílio num copo de leite. É algo tão simples, tão fácil, que praticamente não há transição. E durante 30 dias o nosso povo chorou a morte de Aron. Por quê? Porque ele era o mais amado de todos. Quando Moshe Rabbeinu morreu, os homens choraram por sua morte, mas quando Aron a Kohen morreu, todo Bnei Israel chorou, as mulheres, os homens. E é fato que a morte de Aron foi muito sentida pelo nosso povo, enfraquecendo a resiliência de clã Israel. Por quê? Vocês vão concordar comigo, depois de 40 anos no deserto, por mais resiliente que um povo seja, nosso povo estava cansado e queria então iniciar a guerra de conquista. E antes do início, nós tivemos a perda de Aron, porque Aron também não teve méritos, assim como Moshe Rabbeinu, para conduzir a congregação de Israel para dentro da terra de Israel. Nós sabemos que essa missão ficou designada para Yoshua ben Nun, grande discípulo de Moshe Rabbeinu. Mas as nuvens desapareceram, e no momento que elas desapareceram, o nosso povo ficou exposto. E o rei de Arad, o Amalequita, entendeu que esse era o momento, é a hora de atacar. O povo judeu tem uma fraqueza, ele tem uma vantagem estratégica, porque quando Aron morreu, a perda de Aron para o nosso povo foi muito sentida, porque Aron amou a paz, ele era dos nossos líderes espirituais, o líder da reconciliação, o líder da mediação. Mas o que significa isso, Átila? Significa que todo judeu, quando tinha uma contenda, um conflito, uma briga com outro judeu, ele literalmente intervinha
Arão intervinha buscando a reconciliação entre as partes. E ele fazia isso procurando, né, os ex-amigos, filhos que se afastavam dos pais, irmãos que se afastavam uns dos outros, e dizia algo como: seu coração está dilacerado. Ele rasgou as suas roupas de tanto sofrimento causado por essa separação. E dessa forma ele conseguia diminuir a raiva, né, de um dos contendores. E o resultado desse processo é que os judeus que estavam em conflito, pais e filhos, parentes, amigos, se abraçavam, se beijavam. Arão representou, ele foi o símbolo maior de unidade do povo judeu. E quando nós o perdemos, essa fraqueza, sua perda, se irradiou externamente, convidando o inimigo para atacar Israel. Eles acreditavam isso, né? Eles acreditavam que a perda de Arão de fato havia fragilizado o povo judeu. Mas é importante chamar a atenção para um fato mais relevante aqui. O rei de Arada, mais de 3.000 anos atrás, entendeu que quando o nosso povo está dividido, quando nós perdemos a nossa unidade, nós estamos enfraquecidos. Em razão da falta da nossa unidade, nós somos, né, alvos fáceis. O rei cananita entendeu isso há 3.000 anos atrás. E muitos judeus que vivem em Israel até hoje não entenderam isso. E nós temos como missão entender isso, sobretudo porque o nosso povo sofre com graves ameaças. Muitos querem nos destruir. Não são só os iranianos que são nossos inimigos evidentes, não são só as nações maometanas. O antissemitismo percorre toda a humanidade. A verdade é que a maior parte do mundo deseja a destruição de Israel. Portanto, não é simplesmente uma tarefa moral do nosso povo restabelecer a unidade entre nós. É uma tarefa existencial. Nós não sobreviveremos se não reconstruirmos a nossa unidade. Nós não temos mais Arão entre nós. Então cada um de nós deve exercer a missão desse levita tão especial que foi Arão na vida do nosso povo. Nós precisamos nos unir e concentrarmos os nossos melhores esforços com a ajuda de Hashem, porque nada é possível sem a Kadosh Baruch Hu, para nos defendermos, meus amigos. Portanto, dentre as muitas lições contidas na Parashá Hukat, eu queria ter a oportunidade de compartilhar com vocês isso, que é a unidade do povo judeu, que garante que nós sejamos não fortes, mas invencíveis. Quando nós andamos pelos caminhos de Akadosh Baruch Hu, o nosso povo não pode ser derrotado, meus amigos. Mas antes, eu não sou judeu, sou Bnei, então se agarra no tzitzit de um judeu. Ajuda um judeu a estudar a Torá, ajuda a manter um judeu no Estado de Israel. Faça o que tiver ao seu alcance para fortalecer o Estado de Israel e, sobretudo, aqueles que dedicam as suas vidas ao estudo da Torá. É isso que eu tinha a dizer a vocês, meus amigos. Agora, nosso amigo Meir Kaminsky, nosso rabino, vai falar para vocês sobre a Parashá Korah. E vocês, Bnei Noach, se esforcem para cumprir as mitzvot de vocês. Vocês, queridos ouvintes, são muito abençoados por esse imenso, magnífico shiur. Hazak Baruch para o Átila. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Arão antes de entrar na porção semanal de Korah, a porção da diáspora. Que Arão ele faleceu no dia 1º de Ave. Ele faleceu aos 123 anos. E durante 40 anos da sua vida, ele trabalhou e se esforçou, cumprindo as suas tarefas, exatamente como fez no primeiro dia. Com muita kavod por Hashem, amando aquele serviço com todo o seu coração e se dedicando ao máximo no cumprimento das mitzvot. Arão era uma pessoa diferenciada. E sobre ele, então, também vamos falar um pouco sobre a Parashá Korah. Parashá Korah é uma Parashá anterior, a Parashá Hukat. Ela tem início em um momento em que o povo tinha recebido uma determinação de Hashem de que, por conta dos eventos da Parashá Shelach Lecha, o povo não iria entrar na terra de Israel. Então esse povo estava frustrado, estava apavorado, porque sabia que toda aquela geração iria perecer. E dentro destas contingências começaram a surgir rebeliões,
começaram a surgir situações que fugiam da normalidade. Nós não estamos falando de um povo qualquer. Essa parte do povo de Israel que vivia neste período era uma parte que tinha contato com Kadosh Baruch Hu diretamente. Tinham níveis de profecia. Jirua HaKodesh. Não eram pessoas normais que decidiram e sentiram que deveriam fazer aquilo. Não. Eram pessoas que estavam num nível evolutivo muito, muito alto em termos de espiritualidade. Então nós podemos nos perguntar, quem era Korah? Korah, segundo o Midrash, ele era tesoureiro do faraó. Ele trabalhava no período da escravidão do Egito, servindo o faraó como tesoureiro. E vocês sabem que a tribo de Levi não foi escravizada. Por isso, vocês não estranham que Moshe poderia entrar e sair da presença do faraó quando queria, sem ser preso e levado ao cativeiro. É importante a gente frisar aqui que Korah, então, ao trabalhar, segundo o Midrash, como tesoureiro do faraó, angariou uma fortuna incomensurável, que segundo os nossos sábios eram necessárias 300 mulas para carregar as chaves do seu tesouro. Ele era muito rico, ele era muito poderoso, mas ele era justo e ele era um tzadik nesse período. Entretanto, se a gente for ler a Guemará, formos ler o Talmud no Tratado de Pessahim, na folha 119, nós vamos perceber que todo esse dinheiro acabou corrompendo Korah. O orgulho, o dinheiro excessivo, fizeram com que ele tivesse o início de uma queda. Então nós precisamos começar a compreender que Korah saiu de um nível elevadíssimo e começou a declinar. Por quê? Alguns sábios discutem a origem da rebelião de Korah. Eles concordam que essa rebelião ocorreu por volta de 1 ano depois da saída do cativeiro do Egito. Mas eles divergem com relação ao motivo pelo qual Korah iniciou a sua revolta. Alguns deles relatam que o fato dos primogênitos terem tido de se retirados os privilégios de servir no tabernáculo para os levitas foi um motivo pelo qual Korah começou a sentir, então, que ele deveria se rebelar contra aquela autoridade de Moshe e de Aharon. Não se esqueçam que Korah foi o maior detrator da Torá, e isso é algo muito grave. Outros sábios, contudo, dizem que não. O motivo foi quando Moshe determinou Elisafan ben Uziel como chefe dos Kerratitas para realizar o serviço que a tribo de Levi e aquele grupo da família dos Kerratitas faziam. Korah achava que aquele era seu por direito, aquele serviço era seu por direito, e por conta disso, por conta deste orgulho, por conta dessa sua vaidade excessiva, ele começou então a iniciar um processo de contaminar o povo contra os líderes. Ele se convenceu, apesar de ter vivenciado os milagres que ocorreram no deserto, no cativeiro do Egito, tudo que Hashem fez para libertar o povo, ele com seus próprios olhos presenciou isso, mas o Yetzer Hará tocou seu coração ao ponto de perceber que ele deveria se desviar. Korah então começou a contaminar as massas. O que ele fez? Ele angariou 250 daqueles que estavam ali e que também pensavam como ele. Alguns pensavam por motivos diferentes, como Datã e Aviram, por exemplo, que aparecem na Parashá. A partir do capítulo 16, vocês já podem ler que eles participaram com Korah dessa rebelião. Só que os motivos deles eram diferentes do próprio Korah e de outros também. Existem sábios que dizem pra gente que esses 250 faziam parte também dos primogênitos que não estavam aceitando terem perdido seus privilégios para os levitas, tá certo? Bom, gente, é importante a gente perceber aqui que Korah não é uma pessoa comum. Korah iniciou um processo de desenvolvimento de toda uma metodologia que levou a enfraquecer a opinião pública da sua época com relação à autoridade da Torá, à autoridade de Moshe e à autoridade de Aharon. Então, para ele, a Torá não era divina, ela não tinha origem de Kadosh Baruch Hu, Moshe não era profeta, e ele então poderia iniciar um processo de mudar as mitzvot que Moisés tinha recebido de Hashem, por entender que elas não estavam beneficiando o povo. Não se esqueçam que o povo estava frustrado, o povo estava sensível,
eles todos tinham recebido o decreto de morte. Eles teriam que passar durante um período e nenhum deles iria entrar na terra de Israel, com exceção de Caleb e com exceção de Yoshua. Então ele começou a contaminar as massas, começou a envolver todo mundo nessa sua artimanha, e isso é a pior coisa que existe. O uso da palavra, o uso da língua, a prática da calúnia. O Zohar, quando fala sobre a Parashá Korah, ele ensina uma mensagem muito importante para a gente. Ele ensina que todo ato que a gente faz neste mundo, ele tem uma contrapartida no mundo espiritual. Então, se eu pratico uma calúnia neste mundo, eu vou ter os efeitos desta calúnia aqui. Mas eu causo um processo de calúnia também nos mundos espirituais. E como é, pergunta o Zohar, que nós podemos nos livrar e resolver o problema da calúnia espiritual criada lá nos mundos superiores? O Zohar nos fala o seguinte: é importante a gente entender o que produz a calúnia nos mundos superiores. Então imagine você no seu prédio, você tem uma série de encanamentos para que a água chegue até a sua casa, o seu apartamento. E aí, por conta de algum motivo, um dos encanamentos lá, um dos canos, começou a apresentar fissuras, começou a apresentar buracos. E a água que passa por ali não chega até você. Exatamente o que a calúnia produz. Que todas as bênçãos que deveriam chegar até nós aqui neste mundo sejam desviadas por fissuras que são abertas no mundo espiritual. Então, o Zohar, ele traz para a gente que a Parashá Korah, ela é muito importante para desenvolver uma reflexão sobre o Lashon Hará, o prejuízo do Lashon Hará, o prejuízo da calúnia. Não é um prejuízo que a gente causa apenas aqui, porque aqui é fácil resolver. É um processo que vai influenciar os mundos superiores. E aí depois, por mais que eu tenha dinheiro hoje, amanhã pode ser que eu já não tenha mais. Pode ser que eu desafie a própria vida da pessoa a uma mudança brusca, porque a morte, segundo Shimon Bar Yochai, ela não é um processo apenas da morte física. Existe a morte de um processo, existe a morte de um projeto, existe a morte de um relacionamento. De várias formas a pessoa pode sofrer uma morte, mas todas elas só são autorizadas porque aquelas bênçãos que deveriam chegar, por algum motivo foram bloqueadas. Então, se eu quero pedir algo a Kadosh Baruch Hu, eu não devo chegar com ele e falar: Kadosh Baruch Hu, pelo amor de Deus, me ajude a ter dinheiro, por favor, me ajude a ter isso aqui. Ele está lhe dando isso a todo instante. Você ainda nunca percebeu? Kadosh Baruch Hu, ele te dá todas as bênçãos que existem a cada instante. A pergunta é: por que você não a recebe? O que você tem feito? Como você tem lidado com a sua vida que você não recebe as bênçãos de Kadosh Baruch Hu? Então eu dou uma sugestão para você. Quando você for fazer uma berachá do seu coração, você peça para Hashem começar a lhe direcionar a retirar do seu coração esse bloqueio da sua alma, do seu destino, como é que você queira chamar isso, que Kadosh Baruch Hu tire este bloqueio pelo qual essa água não passa pelo encanamento, ou então essa bênção não chega até a sua vida. Korah fez exatamente isso. Ele chegou ao ponto de colocar a Torá em uma situação de dúvidas. Já que o querido Átila falou sobre Amaleque, nós sabemos que a gemátria de Amaleque é a mesma de Safek. Então Amaleque e a dúvida, eles estão intimamente ligados. E quando Korah desenvolveu aquela dúvida de colocar Moshe e Aharon e também de detratar a Torá para os seus pares, ele iniciou um processo que ele é um processo de disseminação da dúvida. Então ele criou dentro daquele seio daquelas pessoas um desentendimento generalizado que causou com que Moshe não tivesse outra alternativa a não ser se projetar ao chão e rezar para quem? Rezar para o anjo da morte. E assim diz o Zohar. O anjo da morte, então, foi responsável pelos eventos que deram fim à vida de Korah e de toda aquela rebelião. Vocês sabem que essa energia de morte é muito forte. Então nós precisamos entender, nós temos o Tratado de Sanhedrin, na folha 110, em que ele explica que os sábios comentam sobre como Korah morreu. Korah, para alguns sábios, morreu em decorrência do fogo que desceu quando eles estavam segurando o incenso
Para outros, quando a terra se abriu. Para outros, ele sofreu uma punição dupla, que foi o fogo e a entrada dentro da terra vivo. E para alguns, como Rabi Yohanan, ele sofreu a morte depois, durante o processo de Magefá. Mas essa opinião é uma opinião que eu refleti muito, porque Rabi Yohanan diz que Korah, ele só veio a morrer depois? Justamente porque aquela techuvá dele, se ele realizasse aquele tipo de retorno ao judaísmo, aos mandamentos e aos caminhos corretos, ele ia chegar no nível acima do que ele estava antes. Porque não esqueça uma coisa, a pessoa que ela tem capacidade de ser um Baal Techuvá, a pessoa que tem capacidade de entrar em contato com a energia do pecado e voltar, ela tem um mérito que o tzadik, que nunca passou por isso, não tem. E Korah então iria alcançar um nível de elevação espiritual muito alto. E vocês então podem perceber que Korah perdeu muito aqui. Ele perdeu tanto aqui no mundo material quanto no mundo espiritual. E nós devemos então trazer para a nossa vida, para as nossas casas, para as nossas famílias, o entendimento de que não devemos jamais usar a nossa boca para praticar calúnia. Não devemos usar do nosso expediente verbal para produzir dano ao próximo. Isso a Torá ensina nesta paraxá. E eu gostaria muito de finalizar ela agradecendo a todos vocês pelo carinho, agradecendo ao convite do nosso querido Átila, quem eu tenho muita estima, e pedindo a Hashem que abençoe todos vocês, que todos vocês tenham um Shabbat Shalom, um Shabbat abençoado. E não se esqueçam, eu não falei para falar agora, a única coisa que é capaz de reverter um processo que se inicia pela calúnia espiritual é justamente a prática do Shabat. Assim ensina o Zohar e ensina outras fontes de Agadá. Então é por isso que a gente precisa se esforçar para praticar o nosso Shabat da melhor forma que a gente puder, porque a força que ele traz na nossa vida em termos de correção espiritual é grandiosa. Muito obrigado a todos. É isso, meus amigos. Agradeço a atenção de vocês. Shabbat Shalom.